Olá, meus queridos. Eu dei uma semaninha para vocês digerirem todo aquele conteúdo de Linux que eu coloquei, porque assim a gente está numa situação curiosa. Nós precisamos do Linux para entender o que eu quero dizer com o que eu vou ensinar agora, mas também não é um curso de Linux, porque um curso de Linux leva mais do que o total de tempo do curso de rede, da disciplina redes. Então, essa solução que eu encontrei agora, nessa época de ensino remoto, eu acredito que eu vou usar nos outros anos também. Eu vou disponibilizar esses vídeos para os alunos, vou dar ó, aí 10 dias para o pessoal ah, ah, assistir e ler, etc e tal, vim com algumas dúvidas e daí depois tocamos porque eu quero explicar. E o que é que eu quero explicar? O que eu quero explicar é o seguinte: é como é que eu faço para mim bloquear o acesso ou permitir o acesso de pessoas para, ou de computadores, etc. e tal, para o servidor que eu estou construindo. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos montar lá o servidorzinho web e um SSH. E vamos usar esses serviços como cobaia do que eu quero dizer, tá? Até porque outros serviços, DNS, DHCP, Samba, esses outros serviços, a ideia de IPTBus é a mesma e a instalação é. Você dá uma olhada no manualzinho da internet, aí você já instala eles, certo? Então vamos lá. O que é o IPTables? O IPTables ele é um filtro de pacotes nativo do Linux. Bom, o que é um filtro de pacotes? É um firewall? Exatamente, é um firewall. Firewall do inglês é porta anti-chamas, né? Porta que contém fogo, usada nos prédios, né? Para evitar que o incêndio se propague. Ela ficou conhecido no ramo da informática como sendo uma maneira de impedir que as pessoas invadam o seu computador. Também o pessoal entende como firewall aquilo lá que impede as pessoas de navegar na internet, ou que loga o que as pessoas estão fazendo, essas coisas. Bom, essas coisas podem até ser feitas pelo filtro de pacotes, mas elas se tornam muito trabalhosas. Então, normalmente essas coisas são feitas por um proxy, tá? O servidor proxy, que é o que? É o servidor que vai até a internet, busca as coisas para você, traz de volta e te entrega. O proxy surgiu inicialmente quando a internet era assim muito lenta, porque aí, por exemplo, eu ia lá fazer, sei lá, um download. Vamos supor que eu ia baixar lá o WinRAR, certo? E eu gastava lá meus 20 minutos para baixar o WinRAR. Aí, se o cara lá do computador do meu lado baixasse o WinRAR também, ao invés dele ir até lá no site baixar tudo de novo, ele só verificava se o arquivo era o mesmo e se fosse o mesmo, ele te entregava o arquivo a partir desse servidor local, tá? Aí o pessoal viu que eles podiam fazer o quê? Eles podiam baixar na internet, analisar se aquilo estava dentro de algumas regras e depois te entregar, né? E aí surgiu o proxy, que é aquele negócio lá de logar e-mail, de não permitir que navegue, de disso daquilo, de logar quem navegou não sei o que, né? Então isso tudo é feito no proxy. Ah, mas o pessoal chama como comercialmente isso? Comercialmente chamam tudo de firewall, tá? Chamam filtro de pacotes de firewall, chamam proxy de firewall, chamam tudo de firewall, tudo firewall, tá? Então, quando vocês forem negociar com alguma empresa, etc e tal, que a pessoa fala firewall e vocês não sabem do que ela está dizendo, se ela está querendo um filtro de pacotes, se ela está querendo um proxy, o que ela está querendo com aquilo. Às vezes ela quer uma VPN, né, que é uma rede virtual privada, que é quando eu criptografo os dados de uma ponta a outra, né? Como quando você não sabe o que a pessoa está querendo, aí você faz umas perguntas. Tá, o que você quer que esse firewall?
Aí o cara diz, não, eu não quero que ninguém acesse nenhuma porta no meu servidor, além da página da internet. Opa, então o cara quer um filtro de pacotes. Não, eu quero saber se a pessoa está mandando e-mail por aí, não sei o quê. Aí o cara quer um proxy, né? Ah, não, eu quero que a minha comunicação do meu vendedor até a minha matriz seja toda segura. Ah, o cara quer uma VPN. Né? Mas a galera, lá, o pessoal em geral chama tudo de firewall, tá? Assim, ó, o teu cliente. E ele não tem obrigação mesmo de saber do que você está falando, né? Ele quer comprar um produto, você que tem que se virar nos 30 para interpretar o que ele quer dizer. Bom, vamos ao filtro de pacotes. Gente, é imprescindível que eu tenha um filtro de pacotes em qualquer coisa que eu for colocar exposta na internet. Isso inclui meus servidores. Ah, mas eu tenho um servidor e aí eu vou instalar os pacotes com Docker. Eu vou deixar os vídeos de Docker para vocês, mas eu não vou exigir tarefas, tá? Vocês assistam os vídeos e pronto, ok? Eu vou deixar provavelmente segunda-feira, ou sexta ou segunda. Tá. Ah, gente, não basta. O teu servidor Bare Metal também tem que ter um filtro, porque eu tenho lá 50 containers no teu Bare Metal. Aí eu derrubo o Bare Metal. O que eu fiz? Derrubei os containers junto. Tá? Então, todo servidor tem que ter firewall para ficar exposto na internet. Tá? Ok? E o IPTables é o firewall mais óbvio que tem e simples de entender. Vamos começar pelo começo. Por que IPTables? É porque ele trabalha com tabelas de IP. Muito bem. E que tabelas são essas? A tabela Mango, que é uma tabela onde eu pego o pacote e se ele se encaixar com aquilo que eu estou descrevendo, ele bota um rótulo naquele pacote, certo? A tabela NAT, que serve para fazer roteamento e e distribuição de IP, né? Que ela é cada vez menos usada assim diretamente no servidor, e a tabela filter, que é o alvo da nossa conversa, ok? Muito bem. Então a tabela filter ela serve para infiltrar. Olha, eu quero que a pessoa só possa acessar por esta porta, eu quero que a pessoa só possa acessar por aquela, etc e tal, certo? Bom, então quando eu vou fazer um firewall, a primeira coisa que eu tenho que me preocupar é qual será a política que eu vou adotar nesse firewall. Eu quero adotar a política assim, ó. Tudo é aceito, menos tal coisa que eu falei que é proibido. Então, o melhor é você usar uma política accept, que é assim. O que quer dizer a política accept? Todo pacote que não se encaixe com nenhuma descrição das que eu vou fazer, esse pacote deve ser aceito, ok? Ou então eu posso dizer o seguinte: não, aqui nessa empresa só pode acessar o INSS, a Caixa Econômica, não pode acessar mais nada na internet. Aí é melhor você fazer uma política drop, que é o quê? Todo pacote que não se encaixe com nenhuma descrição das que eu fiz deve ser bloqueado, ok? Então sempre vai pelo aquilo que está menos serviço, né? Ó, eu quero bloquear tudo menos tal coisa, então a política é drop. Ah, eu libero tudo, só não quero que acessem tal assunto. Então a política é accept. A maior parte das coisas será aceito. Então a política é accept. E o drop a maior parte das coisas será negado, ok? Então a política é o que é na maior parte dos casos. Bom, depois que eu definir qual política que eu vou usar, o bom é eu ter certeza que não tem nenhuma regra no meu firewall, certo? Então eu vou limpar as regras. Para mim limpar as regras, eu uso o iptables espaço "-f" de flush, que é para limpar, e iptables "-x", que é para limpar contadores daí, certo? E para mim listar as regras que estão correndo agora, eu uso o iptables-l. Tá? O "-l" lista todas as regras correntes no momento. Tá joia? Muito bem. Bom,
Aí depois que eu limpei tudo que é regra no meu farol, o farol está limpo, eu posso fazer regras dentro dos seguintes fluxos de dados, tá? Eu posso fazer regras que serão levadas em consideração nos pacotes que vêm de algum lugar, de um outro computador, da minha rede local, da internet, não sei da onde, e eles têm como destino final o meu computador, o IP que está aqui dentro, ok? Eu posso ter regras que saem do meu computador com destino a um outro lugar. O outro lugar pode ser a internet, o outro lugar pode ser a minha rede local, o outro lugar pode ser outro roteador. O fato é que a origem do pacote é no meu computador e o destino é um computador diferente. E o input, a origem é um computador diferente e o destino é o meu computador. E eu ainda tenho as regras de forward, aonde o pacote vai passar pelo meu computador, porém nem a origem nem o destino são um IP do meu computador. Então meu computador vai ser usado como um roteador, certo, pessoal? Então, quando eu for fazer uma regra, eu tenho que observar isso. Ora, essa regra quer aplicar nos pacotes que estão chegando no meu computador, que estão saindo do meu computador ou que vão atravessar o meu computador. Professor, como é que um pacote pode atravessar o computador? Só pode atravessar até o computador se você tiver mais de uma placa de rede, não é isso? Eu tenho uma placa de rede com fio e uma sem fio. Então, se ele está vindo, a origem é um computador sem fio lá, o notebook de alguém na minha empresa. E o destino é uma impressora lá da minha empresa. E vai passar por mim esse pacote por algum motivo, porque eu sou um roteador, sei lá o quê. Aí é um pacote de forward, certo? Ok, meus queridos? Muito bem. Levando em conta tudo isso, eu vou fazer o seguinte: eu vou definir a política, eu vou limpar as regras, e aí, com base nesse fluxo, eu vou definir as exceções à política. Então, minha política é drop, certo? Ou seja, tudo vai ser negado, exceto o que? Exceto o que eu vou descrever agora. E como é que eu vou descrever o negócio? Eu vou escrever iptables, espaço, menos A, espaço, e aí o fluxo. É input, é output ou forward. Input, output ou forward. Certo? Então, ó, e senhor iptables, adicione uma regra, menos A adicione uma regra, que vale para os pacotes que estão chegando para mim. Então é input. Como será esse pacote? Todo pacote que vai chegando para mim, cuja origem seja a placa de rede tal e o destino seja a porta tal, eu quero que você faça isso. Ou, senhor iptables, adicione uma regra de input, ou seja, de entrada, de todos os pacotes que sejam, o destino deles seja a porta 80, que é o servidor web. Eu quero que você, por exemplo, accept, né? Então aqui eu descrevo o pacote, tá? Aí menos J de o que fazer, e aqui eu tenho as opções do que eu posso fazer. Eu posso aceitar o pacote. Então, se o pacote fechou com a descrição que eu fiz, você aceite. Se o pacote fechou com a descrição que eu dei, você bloqueie, drop, tá? Se o pacote que fechou com a descrição que eu fiz, você logue ele, salve no arquivo de log. Pessoal, agora cabe uma observação minha. Todo o pacote da tabela filter, que é isso que nós estamos estudando agora, depois que ele encaixou numa descrição, ele não lê as demais regras. A não ser no caso do log, tá? O log, ele lê, loga e continua lendo as regras. Agora, se você disse iptables, bloqueie tudo que é com destino à porta 80, por exemplo, que é o servidor web. E depois da linha seguinte você colocou iptables, aceite tudo que é da porta 80, ele não vai aceitar. Ele vai ler a primeira linha vai dizer que é para bloquear, ele bloqueou, aquele assunto acabou, ele não continua lendo as demais regras,
tá? Então, a não ser no caso do log, é a única exceção, tá? Não sei se vocês estão entendendo. Eu vou descrever o pacote. Ele fechou com a descrição que eu dei, então ele vai fazer aquilo que eu coloquei depois do menos J e não vai ler as demais linhas do meu firewall, a não ser que seja log, tá? Aí tudo bem. Bom, além do log, então eu posso aceitar, posso negar, que é sept drop, posso apenas logar. Return, quer dizer, isso é muito pouco usado, raramente usado. Volte para tal linha do script, muito pouco usado. E rejected, que ele é quase igual ao drop. Qual que é a diferença? O drop, ele bloqueia e não manda resposta para quem pediu. E o reject, ele bloqueia e manda uma resposta, ó, você foi bloqueado, tá? Eu não aconselho que usem o reject, pelo quê? Porque o reject consome banda. Então eu posso, de propósito, mandar um monte de requisições que o firewall vai bloquear, só para gastar a banda do outro lado, mandando resposta de reject. Então ninguém usa, todo mundo usa sept ou drop, tá? Ok? Bom, e agora vem o seguinte: como que eu descrevo o pacote alvo? O pacote alvo eu posso descrever usando uma série de ferramentas de descritivos que eu fiz aqui. Eu coloquei várias, mas existem outras também. Ó, eu posso usar "-s", o IP de origem, "-d", o IP de destino, "-p", o protocolo, "-s", porta de origem, "-d", porta de destino, "-i", interface de entrada, "-o", interface de saída, o ponto de exclamação quando for exceção e muitas outras que estão no guia Foca Linux, que eu deixei o link aqui. Só que eu sei que apenas com o que eu estou falando nesse slide aqui não é o suficiente para a pessoa ser capaz de usar o IPTables. Isso aqui é suficiente para vocês encaixarem esse conhecimento com alguns exemplos que eu vou dar no vídeo a seguir. No vídeo a seguir agora eu vou entrar no Linux e aí no Linux eu vou instalar um ou dois servidores, tá? Vamos testar esses servidores funcionando e dependendo do tempo que levou, eu no próprio vídeo eu faço regras de ptables, dependendo do tempo que levou, eu faço um terceiro vídeo, tá? Então agora vocês me deem um minutinho, eu vou encerrar por aqui. Esse vídeo foi curtinho, tá? E nós vamos ligar o Linux e vamos aplicar essas ideias aqui logo depois de testarmos os serviços de rede que estão instalados, tá bem? Então eu vou parar aqui e vamos gravar um segundo vídeo.